Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto curto, mas, olha, com potencial explosivo. É de um filósofo, o Chico, e o título já chega sendo um soco no estômago. Quase todo cristão é imoral. Uau, é um título feito para gerar reação, né? Sem dúvida nenhuma. Totalmente. E o autor, ele sabe disso. Tanto que ele já emenda um subtítulo, quase como quem diz pra gente respirar fundo. Calma, não é o que você está pensando. Exato, o subtítulo é "E isso não é um ataque, é lógica". Então, a nossa missão aqui vai ser justamente essa, tentar ignorar esse alarme que o título dispara e seguir o fio da meada do raciocínio dele. Vamos desmontar a lógica dele com cuidado. É o único jeito de analisar, né? E o primeiro passo que o próprio autor já dá é desarmar a palavra-chave, imoral. Sim, porque no dia a dia, imoral é um xingamento. É uma arma, um julgamento de caráter, sinônimo de pessoa má, de perversa. Exatamente. Como que a gente lê uma palavra dessas e pensa em lógica? E aí que está o ponto de partida dele. Ele pede pra gente, por um instante, esvaziar a palavra de todo esse peso emocional e usar ela de uma forma tipo técnica, quase matemática. Entendi. Pro argumento dele, imoral não descreve o caráter de alguém, descreve uma ação. Ser imoral, nessa lógica, significa só isso: agir contra a moral vigente à qual se declarou adesão. Ah, então é como agir contra as regras do clube do qual você mesmo decidiu ser sócio? Perfeito, é isso. Pensa num jogo de xadrez. Mover o bispo na horizontal é um movimento ilegal. Ninguém está dizendo que o jogador é uma pessoa horrível por causa disso, né? Claro que não. É só uma constatação objetiva. A ação dele violou as regras do sistema. O Chico propõe usar imoral desse mesmo jeito, como uma análise de consistência e não de maldade. É uma quebra de coerência. Ok, essa redefinição é a chave de tudo. E para ajudar a gente a fixar esse conceito, ele começa com uma analogia. Nos leva para um ambiente bem mais frio, o mundo corporativo. Uma escolha muito estratégica, porque numa empresa, regras são regras e o sentimentalismo bom fica em segundo plano. Certo. Ele descreve o cenário. Uma empresa com um código de conduta claro. Se um funcionário viola uma regra daquele código, a ação dele é, por essa definição técnica, imoral. Imoral em relação ao código da empresa. Até aí, tudo bem. A lógica é direta. Mas é aqui que fica interessante. Ele já se antecipa às justificativas. Ele diz que não importa a boa intenção do funcionário, não importa se a regra era difícil, se ele estava num dia ruim, ou se ele se considera um profissional em formação. A violação aconteceu. Uhum. Só que, no mundo real, as empresas levam em conta a intenção, né? Se um funcionário quebra uma regra sem querer, a consequência é diferente de quem quebra de propósito. O argumento dele não simplifica um pouco as coisas? Essa é a objeção perfeita, e o texto lida com isso de um jeito bem sutil. O que ele está dizendo é que a gente precisa separar a classificação do ato da consequência do ato. Ah, Sua observação está correta. As consequências variam, claro. Um erro sem intenção pode gerar uma conversa. Uma fraude deliberada gera demissão. Mas o ponto do autor é que, nos dois casos, o ato em si continua sendo uma violação do código. A violação é o fato objetivo. entendi. Uma coisa é o que o RH vai fazer sobre isso, outra coisa é o fato de que a regra foi, sim, quebrada. Exatamente. A justificativa pode até gerar empatia, pode atenuar a punição, mas ela não anula o fato da violação. É essa objetividade que ele quer estabelecer antes de tocar no vespeiro de verdade. Ele está afiando a ferramenta lógica num material neutro antes de usar no tema principal. Isso, uma ferramenta que precisa estar bem afiada, porque no ambiente corporativo, essa frieza do argumento funciona. Mas quando ele leva essa mesma lógica para o campo da fé, aí a coisa muda de figura. Como essa ferramenta se sai ao analisar o cristianismo? É a transição central do texto. Ele diz: agora, troque o código de conduta da empresa pela Bíblia. Troque o funcionário pelo cristão. A estrutura lógica, segundo ele, é a mesma. E o cristianismo tem um código moral explícito, que define o que é esperado, o que é permitido, o que é proibido. Exato.
E é aí que ele faz a observação que fundamenta aquele título polêmico. Ele afirma, como um fato que se pode observar, que a imensa maioria dos cristãos não segue esse código na íntegra. Que as pessoas selecionam trechos. Isso, adaptam mandamentos, relativizam o que é inconveniente. Uma prática que ele chama de moralidade à la carte. Certo, mas essa observação não é um pouco óbvia? Quero dizer, quem é que consegue seguir qualquer código moral à risca, ainda mais um tão antigo e complexo? O que torna a análise dele mais do que só constatar que, bom, ninguém é perfeito. A genialidade do argumento, ou a provocação, né, dependendo do ponto de vista, está exatamente aí. Ele não está interessado em apontar a imperfeição. Ele concorda que ninguém é perfeito. Então o que ele faz? O que ele faz é dar o nome técnico, lógico, para essa imperfeição, de acordo com a definição que ele mesmo estabeleceu lá no início. Ah, tá. Se você declara seguir o código A, mas a sua prática é B, então a sua prática é, por definição, imoral em relação ao código A. Ele só está aplicando a etiqueta que ele mesmo criou no começo. Exatamente, ele não está fazendo um julgamento de valor. Ele está fazendo uma descrição lógica. O desconforto que isso causa não vem de uma acusação de maldade, mas da aplicação fria e, assim, implacável de uma coerência que a gente geralmente evita. A crítica não é a falha, é a nossa recusa em chamar a falha pelo nome certo. Pelo nome que a própria lógica do sistema impõe. A lógica é fria, mas seguindo os passos dele faz sentido. E o autor parece saber que a reação imediata a isso seria se defender. Ele até antecipa as justificativas mais comuns e chama de um argumento honesto. Sim, ele não descarta como desculpas esfarrapadas, o que é um ponto importante, ele leva a sério. E ele lista as mais comuns. O ser humano é falho por natureza. A clássica. A Bíblia é muito complexa para ser seguida ao pé da letra. Eu sou um ser humano em formação e, talvez a mais forte, eu confio que Deus perdoa a minha incapacidade de ser perfeito. E são argumentos muito razoáveis, né? Até humildes. Sim, admitir a própria falha parece o oposto da arrogância. Como ele responde a isso sem parecer, sei lá, insensível? A resposta dele é o coração do argumento. Ele não nega nenhuma dessas afirmações, ele concorda com elas. O ser humano é falho, Deus perdoa. O ponto crucial que ele levanta é: admitir a falha não apaga a classificação da falha. Peraí. Reconhecer que você é falho não faz com que o seu ato falho deixe de ser um ato falho. Então a lógica dele é que mesmo que você admita o erro e peça perdão, o carimbo de ato imoral continua ali. Isso parece meio duro. A gente tende a pensar que o arrependimento e o perdão meio que limpam a ficha, né? Apagam o erro. E é exatamente essa noção que o texto quer desconstruir. Na lógica do Chico, o perdão opera sobre o ato imoral, mas não o transforma magicamente num ato moral. O perdão é o remédio para a doença, mas ele não nega que a doença existiu. Entendi. É por isso que ele propõe uma reformulação da frase. Em vez de dizer, eu não sou imoral porque sou falho e Deus perdoa, a frase logicamente consistente seria outra. Qual? Seria, eu sou imoral diante do código que digo seguir, e justamente por isso confio no perdão. Uau, a diferença é sutil, mas muda tudo. Uma coisa é usar a falha como justificativa para negar a classificação do ato. E outra é aceitar a classificação do ato e, a partir daí, buscar a solução, que seria o perdão. Precisamente. A primeira atitude, segundo o autor, tenta dobrar o código para que ele se ajuste à nossa conduta. A segunda mantém a integridade do código como padrão objetivo e reconhece que nossa conduta não o alcançou. É a diferença entre honestidade intelectual e autojustificação. E para cravar esse ponto de vez, ele volta para o mundo corporativo com uma analogia que ele mesmo chama de inevitável. E que é, de novo, um soco no estômago. A do funcionário fraudador. É uma analogia desconfortável, mas muito, muito eficaz. Ele nos pede para imaginar um funcionário que cometeu uma fraude financeira na empresa. Quando ele é confrontado, ele usa as mesmíssimas justificativas que soam tão espirituais no outro contexto. Ah, não. Sim, ele diz, o código de conduta da empresa é muito complexo, eu sou humano, eu erro, minha intenção no fundo era boa e eu espero que a empresa me perdoe. A justaposição é devastadora. É genial e profundamente incômodo. Porque quando você tira essas frases do ambiente sagrado e coloca na boca de alguém que desviou dinheiro, elas soam absurdas. Completamente.
Ninguém em sã consciência aceitaria isso de um contador que fraudou o balanço da empresa. Claro que não. E é aí que o Chico lança as perguntas retóricas que fecham a armadilha lógica. Ele pergunta: a empresa deve perdoar? A fraude deixa de ser fraude por causa das desculpas? O código de conduta deixa de valer porque é difícil? A resposta implícita é um gigantesco não. Claro, e o texto explica o porquê. Porque códigos só funcionam se forem exigentes, e perdão não substitui responsabilidade. Exato. A empresa pode até, por misericórdia, não demitir ou não processar o funcionário. Mas ela jamais vai dizer: olha, depois de ouvir as justificativas, concluímos que o que parecia uma fraude na verdade não foi. Não, nunca. A integridade do código precisa ser mantida, senão ele perde todo o valor. Perde o valor como padrão. Então, a grande provocação do texto é essa dissonância. Por que o padrão de coerência que a gente exige de uma empresa é infinitamente mais rigoroso do que o padrão que aplicamos a nós mesmos na nossa fé? E por que usamos o código para julgar os outros, mas quando ele nos aponta o dedo a gente apela para a exceção? Isso nos leva direto para a conclusão do argumento. Depois de definir o termo, construir as analogias e expor a contradição, ele amarra tudo. E a conclusão é muito sutil. Segundo Chico, o verdadeiro problema não é falhar. A falha humana é totalmente esperada, principalmente num sistema moral exigente. Se não é a falha, qual é o problema central, então? O problema, segundo ele, é reivindicar a autoridade moral enquanto se escolhe o que cumprir. Ah! É a inconsistência de se posicionar publicamente como um seguidor de um código, usar esse código para fundamentar suas opiniões sobre o mundo e muitas vezes sobre os outros, enquanto na privacidade você age como um editor-chefe desse mesmo código. É a postura de ser ao mesmo tempo o seguidor e o juiz do padrão. Exato. É a diferença entre o soldado que cai em batalha e o general que, depois da derrota, redesenha o mapa para dizer que o lugar onde ele caiu era, na verdade, o objetivo desde o começo. Nossa, que imagem forte. O primeiro falhou em seguir o plano. O segundo minou a autoridade e integridade do próprio plano. O problema não é a queda, é a tentativa de chamar a queda de voo. E a reflexão final do texto é poderosa. Ele sugere que talvez o incômodo que o título causa não venha da palavra imoral. Talvez o incômodo venha da coerência que ela exige. O problema não é o rótulo, mas o espelho que ele nos força a encarar. O espelho que mostra de forma implacável a distância entre o que dizemos acreditar e o que de fato praticamos. E ele encerra com uma pergunta que fica ecoando, sabe? Você segue um código ou apenas usa partes dele quando é conveniente? Uma pergunta que vai muito além do debate religioso. Sem dúvida nenhuma. Ok, então, organizando as ideias. A gente partiu de um título chocante do Chico e viu como ele, passo a passo, constrói um argumento puramente lógico, ele redefine a imoral como inconsistência, usa a analogia da empresa para tirar a emoção. E então aplica essa lógica fria à prática religiosa cristã. E ao analisar as justificativas, ele não as nega, mas argumenta que elas reconhecem a falha, não a apagam. O que leva à conclusão de que o problema não é falhar, mas a incoerência de se apresentar como defensor de um código que, na prática, você mesmo edita. O que é realmente provocador, e eu acho que é o grande ponto para ser levado aqui, é que embora o texto use o cristianismo como estudo de caso, a ferramenta que ele desenvolve pode ser aplicada a qualquer sistema de valores. Absolutamente. A questão central sobre coerência normativa é universal. Ela expõe a hipocrisia em qualquer área da vida. Como, por exemplo? Dá para pensar em outros cenários. Claro. Pensa no político que constrói a carreira defendendo austeridade fiscal e corte de gastos públicos, mas usa verbas de gabinete para fins pessoais. Claríssimo. Ele está seguindo o código que prega ou usando só a parte que lhe convém para ganhar votos. É a mesma lógica. Ou pensa no ativista ambiental que faz discursos inflamados contra o consumismo, mas tem um estilo de vida de altíssimo consumo, com viagens internacionais constantes, apegado a marcas que exploram recursos de forma insustentável. A pergunta do Gico se aplica perfeitamente. Que é o da autoanálise. Porque é muito fácil apontar a incoerência nos outros. No político, no ativista, no vizinho. E esse é o ponto final. O texto do Chico, no fundo, é um convite radical ao autoexame de integridade.
Ele usa um exemplo específico e de grande alcance, como a religião, para forjar um espelho. Mas depois que o espelho está pronto, ele serve para qualquer um. Qualquer um que já declarou lealdade a um princípio, seja ético, político, filosófico. Exato. Então a pergunta final, você segue um código ou apenas usa partes dele, não é só para o público religioso do texto, é para todos nós. Onde está a linha tênue entre ser um seguidor falho de um ideal que a gente respeita e ser apenas um consumidor seletivo de ideias que nos trazem conforto? Em que áreas da nossa vida a gente age como seguidor de um código e em que áreas a gente age secretamente como editor conveniente dele? Essa é a questão que fica. E, como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral.